Então voltamos ao ponto que paramos, Jeremias capítulo 31, verso 16. Quando Deus fala a Raquel, porque há galardão para o seu trabalho. Como vimos, a esposa amada de Jacó desejava muito dar a ele um filho. Ela inclusive dá a sua concubina como esposa de Jacó, para ela gerar filhos, como que em nome dela. Mas então o que acontece? Faltava um filho dela, do seu ventre. Se Raquel tinha o amor de Jacó, sua irmã Léa, que também era casada com Jacó, tinha tido muitos filhos com ele, assim como sua concubina. Mas Jacó não amava Léa da forma como ele amava Raquel. Um dia o filho primogênito de Jacó e Léa, Ruben, vai passear no campo durante a época da colheita de trigo. Ruben tinha por volta de 4, 5, 6 anos talvez, além daquele tempo. Ele encontra um fruto, uma planta chamada mandrágora, e traz para sua querida mãe Léa. Raquel vê aquilo e pensa ser uma oportunidade daquela planta ajudá-la a gerar frutos, ou um filho em seu ventre que estava fechado. Raquel pede a Léa um pouco daquele presente que o filho de Léa tinha trazido a ela. Devido à batalha pelo amor de Jacó, as duas viviam em situação de extrema desunião e então Léa recusa. Em sua visão das coisas, Raquel era aquela que tinha tirado dela o marido Jacó e agora queria também tirar o presente do seu filho primogênito. Como Léa não parece disposta a dar daquelas mandrágoras, então um acordo foi proposto. Ela deixaria Léa passar uma noite com Jacó. Em troca, ela daria do presente do seu filho primogênito para Raquel. Léa aceita, para ela tudo vale, fazer algo que possa trazer Jacó para ela, fazer Jacó amar a ela como ela desejava. Agora vamos pensar no seguinte, há muita discussão sobre que tipo de planta era aquela mandrágora, mas no livro de Cantares de Salomão vemos que esta mesma palavra é utilizada, e é um fruto que exala uma fragrância muito boa, e é lá que a noiva e o noivo se dão em amor um ao outro. O fato é que Léa deu a Raquel algo muito, muito precioso. Agora imagine você tem um filho como primogênito de Léa, que era Ruben. Este filho vai crescendo, é apenas uma criança, não pode te dar nada em troca, apenas recebe teu amor, talvez devolve de volta um sorriso, mas ele vai crescendo mais um pouco, até que um dia ele vai lá no campo e volta com um fruto, umas flores ou uma planta que ele achou. E ele te dá com as melhores das intenções. Você certamente guardaria aquilo como um troféu, não é mesmo? Bem, acredito ser essa a comparação que Deus quer que entendamos, independente de julgarmos as atitudes de Léa e Raquel, vendo com olhos espirituais lá de cima em Ramá, como Raquel que estava chorando. Vemos que Ruben é o primogênito. O que ele deu à sua mãe Léa são justamente as primícias, como que as primícias de sua vida. E é assim que funcionava a lei das primícias pela lei de Moisés, criada por Deus mais lá na frente, após a saída do povo do Egito. O povo iria conquistar e entrar na terra. Iriam plantar, cuidar e um dia, na verdade todos os anos, iriam colher e ofertar a Deus daquilo que eram as suas primícias. Vemos também aqui algo incrível nessa história, toda a disputa entre os irmãos Jacó e Esaú. A batalha entre as esposas de Jacó, as irmãs Raquel e Léa, assim como as disputas entre Jacó e o pai de suas esposas, Labão, são todas estas muito similares e têm um objetivo em comum, ser o primogênito do pai, ou ter o amor do marido, ou ter o salário que se diria justo para um trabalho feito. Por não poder me alongar neste assunto que vai ser tratado em outras oportunidades, basta dizer que assim como Esaú trocou a sua primogenitura com seu irmão Jacó por um prato de lentilhas, agora Léa dá à sua irmã Raquel como que as primícias que seu filho primogênito tinha lhe dado, tudo isso simbolicamente. Anos antes, na escuridão da noite, Raquel seria trocada por Léa, e esta se casa com Jacó ao invés da sua amada Raquel. O pai delas, Labão, faz isso sem o consentimento de Raquel, que era a mais nova, ou pelo menos aparentemente sem o consentimento dela. Jacó começaria ali a receber de volta o que ele tinha feito a seu irmão Esaú, pois anteriormente tinha se passado por Esaú, o primogênito, para ganhar do pai deles a sua bênção. Isaque, o pai deles, pai de Esaú e Jacó, que estava quase cego, ali já velho, como que no escuro também, então não é mesmo? Então voltando à história de Raquel e Léa,
Agora Léa finalmente consente nesta troca, que seria a redenção e o fim da briga entre as irmãs. Pelo menos é o que se percebe, pois, a partir dali, não se vê mais na Bíblia referências de que Léa era uma mulher rejeitada. Léa aceita dar as mandrágoras que seu filho primogênito Ruben tinha lhe dado para sua irmã Raquel, em troca de uma noite com seu amado marido Jacó. Aquela noite para Raquel e Léa pode, em parte, ser vista como um recomeço, onde agora, com o consentimento de Raquel, Léa vai ficar com Jacó por uma noite, mesmo que através de uma negociação. Interessante que o nome do primogênito de Léa se chamava Ruben, que tem ligação com visão. Ruben significa eis aqui um filho, ou literalmente ver um filho. De fato, os nomes de cada um dos filhos são proféticos. Embora Léa e Raquel não tinham ainda a percepção das coisas da forma como Deus queria, vemos que os nomes dos filhos falam do plano de redenção de Deus para o seu povo e a humanidade. Então vemos aí Ruben relacionado à palavra ver. A gente vê em Êxodos capítulo 3, verso 7, como Deus falou: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. O segundo filho, Simeão, relacionado à palavra ouvir. Então, em Êxodos capítulo 2, verso 24, e ouviu Deus o seu gemido, o seu clamor. Levi, relacionado à palavra ligar, ajuntar. Zacarias capítulo 2, verso 11, naqueles dias muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Judá, relacionado à palavra dar graças, louvor, glorificar. Tive um exemplo em Isaías capítulo 12, verso 1. E dirás naquele dia, graças te dou, o Senhor. E assim por diante. Mas Léa, então, por um preço muito alto, tem aquela noite com Jacó. E ao que parece ser dali, nasce o filho que ela se chama Issacar. Daí voltamos à história de Jeremias. Ele fala que Deus diz a Raquel: porque há galardão para o seu trabalho. Há galardão ou há salário. Exatamente o nome do filho de Léa, Issacar. Mas espera aí, Issacar é filho de Léa, não de Raquel. Mas esse é o ponto. O galardão, salário ou recompensa de Raquel é o mesmo de uma esposa amada, o mesmo de um filho primogênito, o mesmo de um servo fiel. Ela buscou isso, até mesmo conseguiu uma reconciliação com sua irmã Léa. Talvez olhando para como sua irmã, Léa entendia toda aquela situação de dividir o marido com ela. O fato é que Isacar nasce e Léa ainda tem um outro filho com Jacó chamado Zebulon. E a palavra de Deus fala que após isto o Senhor se lembra de Raquel, e seu ventre seco, desolado em cativeiro, finalmente gera um filho, que ela chama José. Como falei antes, José receberia a bênção do primogênito e herdaria o nome Israel, que Jacó ainda iria conquistar. José é na realidade a recompensa de Raquel. Ele é símbolo de Cristo, o salário dos fiéis do Senhor, símbolo daqueles que reinarão com Jesus também. Veja como nesta ida de Jacó à terra de Harã, ele vira servo de Labão, o pai de suas esposas Raquel e Léa. Vemos como a palavra salário ou recompensa é muito utilizada nessa história de Jacó e sua família. Jacó chega a Harã para a casa de seu tio Labão. Jacó está fugindo da fúria de seu irmão Esaú. Jacó começa a trabalhar pastoreando os animais de Labão, e este pergunta: qual será o seu salário para trabalhar para mim? Então Jacó responde: sua filha mais nova Raquel. Inclusive o nome Raquel significa ovelha e também figurativamente mansidão. Mais lá na frente, Jacó decide ir embora. Labão o convence a ficar. E ele pergunta agora mais uma vez: qual o seu salário? Quanto você quer ganhar? Como Labão não tem mais nenhuma filha, as duas que tem já são esposas de Jacó, ele agora diz que seu salário será os animais malhados, salpicados, aqueles marcados. Então este é também o nosso salário. Jesus contou muitas parábolas sobre isso, assim como enfrentou situações reais, onde ele falou sobre salário, pagamento. O nosso pagamento é Cristo, é ter Jesus dentro de nós, é modificar o nosso caráter, é ter o nosso caráter modificado, nosso caráter carnal para o caráter de Cristo, o nosso Cordeiro eterno. Esta parte da história de Jacó que estamos vendo se relaciona também à reconciliação. Jacó estava fugindo da fúria de Esaú. Vemos que Léa e Raquel se reconciliam. Jacó iria em seguida voltar para casa agora com a intenção de não só encontrar com seus pais e na sua terra natal, mas reconciliar com Esaú. Jacó iria em seguida voltar para casa, agora com a intenção de não só encontrar os seus pais, mas também reconciliar com Esaú, seu irmão. O nascimento de José e sua vida posteriormente é fundamental no reconciliamento e redenção de todos os seus irmãos, o que não é nosso assunto aqui.
Como Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Se trouxeres uma oferta ao altar, e lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a oferta no altar. Volta para se reconciliar com seu irmão e depois oferece a sua oferta. Reconciliar mais profundamente também se refere à nossa reconciliação conosco mesmo, nossa redenção, nosso corpo virando cativo do nosso espírito em vez do contrário. O apóstolo Paulo falou sobre isso, a batalha da carne e do espírito, Esaú versus Jacó, Léa contra Raquel e também Labão contra Jacó. Nesta história de Jacó, vemos uma grande recompensa ou salário que Jacó e Raquel recebem, que é o nascimento de José, e tipifica Cristo, também Cristo em nós. Já recebemos o penhor deste pagamento, que é o Espírito Santo. Em breve receberemos, se fiéis formos, o pagamento final. Receberemos um corpo incorruptível, seremos um com Cristo. Essa história da família de Jacó em Harã é riquíssima em detalhes, mas o foco aqui é na sua relação com os versos de Jeremias. O cativeiro de Judá, que seria o completo cativeiro de todos os filhos de Jacó, da nação de Israel como um todo. As mandrágoras de Ruben, o primogênito de Raquel, foram colhidas na época da colheita de trigo. Sabemos que a colheita de trigo é a época do Pentecoste, o que seria parte da lei de Deus mais tarde através de Moisés. Então esse é o momento que estamos vivendo agora. É a noite onde esta noiva fiel está sendo trocada por muitos, muitas vezes por uma que não é amada, muitas vezes pela escrava também. Falo tudo isso aqui alegoricamente, mas os fiéis esperam um reino com Cristo que já está em nós e vai tomar conta de toda a terra. Será festa de tabernáculos. Mas enquanto isso também uma noiva está sendo preparada. Um filho está sendo gerado no útero da noiva e se prepara para reinar com seu noivo. A luta para ser a noiva amada, o primogênito que vai reger as nações, primogênito que tem a incumbência de transmitir os valores de Deus para o mundo. Mas esta luta é ferrenha, é dura, e muitos têm sido como Léa, que deu a Raquel como que as primícias do seu filho primogênito, como Esaú que trocou também a bênção de seu primogênito com seu irmão Jacó. Voltando para Jeremias, uma voz é ouvida em Ramá. Esta é a voz da esposa fiel, ataviada. Ela está em sintonia com seu noivo. Ramá é o provável local do túmulo de Raquel. Ramá era o local onde moravam os pais de Samuel, e onde Ana chorava, pedindo a Deus que lhe desse um filho. E Ramá foi também o lugar que as tropas de Nabucodonosor se agrupavam para levar amarrados os cativos de Judá à Babilônia. Vamos fazer uma analogia entre a história de Raquel e a sua angústia para ter um filho. Também a história da mãe de Samuel, que também estava na mesma situação. E qual a relação dessas histórias com o momento de Jeremias e o cativeiro de Judá? Qual seria? Vemos em 1 Samuel capítulo 2, verso 27, até o final do capítulo 2, que o povo de Deus estava em um momento muito difícil, nos tempos que precediam o nascimento de Samuel. O sacerdote Eli não agradava ao Senhor. A palavra fala não havia visão. E Ana, a futura mãe de Samuel, em Ramá, chorava por um filho. Voltando ao livro de Gênesis, vemos Raquel, a esposa de Jacó, angustiada pois não tinha um filho. E no livro de Jeremias, vemos o povo de Israel indo a cativeiro. Então a gente vê esta relação, momentos de dificuldade. A nação que Deus tinha chamado para ser luz na terra, o filho que Deus tinha tirado com a mão forte lá da escravidão do Egito para a terra prometida, agora eles, estes filhos, este povo, eles estavam indo a cativeiro para uma terra distante. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 13, Ana vai ao sacerdote Eli falar de suas angústias por não poder ter um filho. E ela, chorando, quase não consegue falar, sussurra. O texto fala que o sacerdote Eli não pôde ouvir a sua voz. Mas note, é a mesma palavra que está no livro de Jeremias, agora na negativa. Realmente Eli não podia ouvir a sua voz, mas o Senhor certamente ouviu. Interessante também que Eli pensou que ela estivesse embriagada. A palavra embriagada é também relacionada a cativeiro, e este tema é desenvolvido por Isaías, Jeremias, Joel, inclusive usando esta mesma palavra aqui deste verso de 1 Samuel. Inclusive no Pentecoste relatado em Atos, muitos pensavam que os discípulos também estavam embriagados, mas sabemos que aquele vinho era um outro, era o Espírito Santo. Então Ana e seu marido voltam para sua cidade e residência em Ramá, após terem ido falar com o sacerdote Eli. Samuel nasce e
e seu nome se relaciona ao fato que Deus ouviu ao pedido e à voz de Ana. E este é o significado de seu nome. Deus ouve ou Deus ouviu Samuel. Quando anos depois, o povo pede um rei para eles, e Samuel, já grande, exercendo a posição de profeta, ele seria a peça-chave em ungir o rei Saul, e depois lado a lado com Davi fazê-lo rei em lugar do próprio Saul. Quando Saul foi ungido rei de Israel, Samuel lhe deu alguns sinais que iriam também ser provas que Deus estava com Saul, e este seria o rei. Em um destes sinais, Deus falava que Saul iria achar 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, e estes homens iriam dar boas novas para Saul, dizendo que os jumentinhos de seu pai, que ele, Saul, estava procurando, foram achados. Em um outro sinal, falava que Saul encontraria com alguns homens com flautas, harpas, etc. E estariam profetizando, e o sinal falava que Saul também iria profetizar. Em 1 Samuel capítulo 12, verso 17, vemos que era exatamente a cega do trigo quando Saul foi ungido rei. Então a cega do trigo é o mesmo que o Pentecoste. Pentecoste, na verdade, é um nome grego. Isso é discutido em detalhes no estudo sobre o Pentecoste. Analisando a passagem no Evangelho de Mateus capítulo 2, iniciando no verso 17, vemos que Jesus é levado por seus pais para o Egito, fugindo da ira do rei Herodes, que buscava matar o Messias, o novo rei que havia nascido. Mas, ironicamente, é isso que salva Jesus, o que não é surpresa. Também similar à mulher do livro de Apocalipse que dá luz ao filho e foge para o deserto. Então, o cativeiro tem o seu lado bom, e é muitas vezes mostrado na palavra como um local onde as coisas encobertas se revelam. As dificuldades que às vezes nos levam a buscar o Senhor, mas buscar de uma forma verdadeira, porque como é dito na palavra, que após o cativeiro um remanescente voltará para a terra. De fato, a palavra hebraica galá é usada muitas vezes na palavra no sentido de revelar, essa palavra que significa desnudar, e tem esse sentido revelar quando alguma coisa é mostrada, revelada. Então Deus revelando algo como em Gênesis capítulo 35, verso 7. A mesma palavra também é usada no sentido de nudez, pois o corpo fica descoberto, ou à mostra, como no caso de Noé em Gênesis capítulo 9, verso 21. E esta mesma palavra também é usada no sentido de cativeiro por muitas vezes, inclusive no livro de Jeremias. Então, no caso da troca das mandrágoras do filho primogênito de Léa, Ruben, onde Raquel recebe aquilo e permite a Léa que ela tenha uma noite com Jacó, vemos este tema de troca, esta palavra que já falamos no hebraico, sahar, é a recompensa, é o salário, está relacionado a uma troca. Deus quer ver em nós o seu caráter sendo formado, mas muitas vezes, na escuridão dos nossos erros, na escuridão do momento em que vivemos, não percebemos que o resultado é um filho como Issacar. Este é muitas vezes nosso salário, que gera cativeiro, nudez, e muitas vezes nem enxergamos. É o Jacó ao invés de Israel, Léa em vez de Raquel, Issacar trocado por José, Saul em lugar de Davi, a escrava dada ao marido em lugar da amada esposa. Note que nesta história de Jacó, Raquel e Léa, Jacó estava na terra de Harã trabalhando como servo de Labão, os pais de Raquel e Léa. Era a mesma terra da Síria. Já naquele instante, uma profecia sobre o futuro de seus descendentes, justamente o lugar onde o povo do reino do norte de Israel tinha sido levado a cativeiro, pouco antes da época de Jeremias. E mesmo lugar em que Judá seria levado cativo também, pois ali na época de Jeremias a Babilônia havia conquistado a Síria, e esta fazia parte de seu território onde Judá seria levado. Mas como Jesus disse, o reino daqueles será tirado e dado a uma nação que gere frutos como foi José. Na bênção que Jacó deu a José, ao final de sua vida, ele fala de Issacar. De acordo com suas palavras, ele diz: Issacar é um jumento de ossos fortes. Na sequência, vamos falar mais um pouco de Issacar, a relação dele com o jumentinho que aparece em várias histórias, como a história de Saul, que já falamos, onde os jumentinhos de seu pai estavam perdidos e foram achados. Também a jumentinha de Balaão e, por fim, a jumentinha redimida que Jesus monta na sua entrada triunfal em Jerusalém. Estes eventos todos estão ligados ao Pentecoste, o lugar onde se é provado no fogo.
E o resultado é purificação, santificação. São histórias que se aplicam mais fortemente ao momento em que vivemos, já que estamos na dispensação ou na esfera ou fase do Pentecoste da Igreja. Esta noite que estamos vivendo nos dias de hoje, na espera do amanhecer, então vemos muitos barganhando com Deus, fato muito comum hoje em dia, similar ao caso de Léa que trocou as primícias dos seus frutos com Raquel. Então a igreja em cativeiro, como vemos no livro de Apocalipse, e a palavra é para sairmos dela, daquela que está embriagada. Veja bem, estou falando isso espiritualmente, não estou sugerindo a ninguém sair de igreja ou denominação A, B ou C. Chega de divisão no povo de Deus. Precisamos sim estarmos no alto como Raquel, entender o que Deus está falando, sermos fiéis onde estivermos, muitas vezes mesmo no meio de um povo cativo, preso à religião, mas que nós sejamos vencedores e busquemos até onde possível, em humildade e união, mostrar que temos pelo menos um pouco de Raquel, Jeremias ou Jacó, este após ter o seu nome trocado. Enquanto o dia não chega, fazemos com que uma voz seja ouvida por Deus, voz lá do alto em Ramá, voz de lamentação e de choro, mas também de esperança, pois sabemos que a nossa recompensa está próxima.